É verdade que, além da Antártida, há um tratado para proteger as terras ao redor e além, para que a humanidade não saiba que existem, outras terras? Qual a razão disso? Desde a década de 50, existe um tratado intercontinental que os principais países, os poderosos, fizeram um acordo para que lá na Antártida eles tivessem suas bases militares, cercando todo o continente antártico. Então, isso aconteceu porque eles diziam que lá não haveria conflito entre essas bases. E lá eles poderiam fazer pesquisas e entender o que de fato acontece naquele continente. Pesquisas, Mas pesquisas de quê? Qual o interesse de tantos países na Antártida? Local inóspito? Qual o interesse dessas pesquisas? Bom, eu digo a vocês, além deles estarem atrás das antigas construções dos Murius e antigas bases dos Anunnaki, a mando dos Anunnaki, porque eles querem voltar para aquela região, eles gostam muito daquela região gelada, fria, e num passado remoto não tinha tanto gelo, aquilo aconteceu depois da última era glacial. Então lá existem muitas construções que estão submersas e soterradas no gelo, na neve, enfim, muitas coisas ficaram preservadas, tecnologias, bases subterrâneas, pirâmides, muitas construções antiquíssimas dos Murius, que também eram parte de Ratanabá. Os Murius deixaram por toda a Terra suas construções e agora eles querem encontrar essas bases. E além disso, eles sabem que existem as passagens pelo grande paredão de gelo. Eles querem chegar nessas outras terras que existem além dessa muralha de gelo. E é impossível eles ultrapassarem. É muito difícil. Existem alguns pontos de passagem, mas a tecnologia para se chegar lá é praticamente impossível, porque não existe tecnologia hoje para que a gente consiga atravessar essas barreiras de gelo. Até tem uma pergunta aqui, O Luiz perguntou: o que é preciso para passar pela camada de gelo e ir para esse outro continente? Existem várias passagens. O que acontece é que eles mapearam e deixaram a cartografia, as rotas, tanto marítimas como aéreas, dentro de um perímetro. Ninguém consegue sair da cartografia das rotas que foram determinadas. Então, não tem como eu pegar um navio agora, mesmo com bússola, enfim, a não ser que eu esteja sendo guiado pelos astros, como os antigos faziam. Aí é possível a gente utilizar o astrolábio e outras ferramentas. Mas é muito perigoso, porque com as tecnologias que nós temos em mãos hoje é complicado. Como é que você vai ter combustível? Como é que você vai ter comunicação via rádio? Como é que nós vamos conseguir estabelecer contato com a civilização aqui do primeiro anel? Então, é necessário uma tecnologia diferenciada. Mesmo que a gente tenha um grande drone, é possível, com uma tecnologia de drone, chegar nessas outras terras. Mas teriam que fazer vários experimentos para alcançar essas regiões. Só que é muito longe. São milhares e milhares de quilômetros que essa borda da Terra tem de distância do continente. Mesmo que alguém tente chegar até lá, vai chegar um momento que, inclusive, o campo, o perímetro que o Sol ilumina a superfície da Terra, devido à distância que o Sol tem da superfície, ele não ilumina aquelas regiões. Então chega uma hora que começa a ficar tudo escuro. Chega uma hora que entra nas trevas mesmo. Imagina o que tem lá, nessas regiões, Agora, o melhor ponto de passagem é lá na Antártida. Por isso, e lá no Ártico também, lá em cima no Norte Maior. Lá depois da Sibéria. Por isso nós identificamos o Norte Maior lá, quando soltamos uma sonda atmosférica e nós conseguimos captar esse outro continente após essa barreira de gelo, que também está a milhares de quilômetros de distância. Mas lá existe uma passagem que, com o derretimento da calota polar, depois de 3 meses da primavera, entrando no verão naquela região, é possível acessar por uma passagem que se abre
naquele local para chegar no Norte Maior. Mas o problema é voltar. Dá para ir e chegar lá. E tem seres vivendo lá naquele continente. Inclusive, os vikings são descendentes desses seres, os nórdicos, né? Ou o que lá atrás chamaram de hiperbóreos. Tem a ver com esse pessoal. Existe uma correlação. E depois eles foram se miscigenando aqui, né? Com outros grupos do Primeiro Anel. Mas esses navegadores antigos, que eram experts em navegação, inclusive os fenícios também têm ligação, eles vieram dessas terras além e vieram navegando para cá. Eles tinham conhecimento para chegar aqui. Então, quando nós falamos lá do Norte Maior, é uma coisa, porque estamos falando do Polo Norte além. Depois lá da Rússia, Sibéria, Groenlândia, lá em cima. É bem distante. Tanto é que o mapa mundi foi até alterado, né? Eles nem mostram o que tem lá no Ártico. Eles não mostram o verdadeiro mapa. Ninguém sabe exatamente como é lá. Porque não existe rota, não existe caminho. E os exploradores, aqueles aviadores, exploradores, pesquisadores que tentaram sobrevoar o Ártico, tiveram muitos acidentes naquela região devido ao campo eletromagnético. Então eles têm medo de ir além. Ninguém consegue ir. Justamente porque eles cercearam diante desse mapeamento das rotas aéreas e marítimas. Por isso que não tem como nenhum navegador chegar numa região que saia das rotas. Ah, por que eu não chego na borda então? Porque não tem rota para chegar lá. Se você sair da rota, você vai ter coragem de achar o caminho de volta depois? É complicado. Até isso eles fizeram para ninguém sair dessa região. Lá na Antártida é diferente. Eles construíram as bases porque eles tentam chegar, através das pesquisas deles, lá no final, próximo da borda, porque o continente antártico não é a borda de gelo. Inclusive, os terraplanistas estão equivocados nesse ponto. Eles acham que a Antártida toda é a borda. Não é. Existe o continente, aquela ilha ao sul da América do Sul, pegando ali do Estreito de Drake, né, a Península Antártica e todo aquele continente antártico, realmente existe. Por isso que a Mirklink circunnavegou a Antártida, porque realmente existe ali um continente. Agora, milhares de quilômetros depois da Antártida é que existem essas outras terras, além de uma grande barreira de gelo. E nessa muralha de gelo, tem partes dela que são mais baixas, chegando a alguns quilômetros de altura, imagina. E tem outras partes que chegam até 50 quilômetros. Imagina, 54 quilômetros de altura para você ultrapassar a barreira de gelo. É uma coisa surreal. Então, será que um dia nós teremos tecnologias para isto, para ultrapassar e conhecer esses outros mundos? Sim, no passado existiam essas tecnologias. Essas grandes naves extraterrestres que a gente ouve falar vieram dessas outras terras. São tecnologias de seres que vieram de lá para cá. Por isso que quando eles chegaram aqui, ficaram presos, né? Porque foi colocado em torno do Primeiro Anel um campo eletromagnético de radiação que impede a saída e a entrada desses seres de outros anéis aqui. Então a galera que estava aqui dentro, que chegou antes, ficou presa aqui. Então, para eles se adaptarem a viver nesse mundo, construíram suas bases subterrâneas, ou no gelo, ou em algumas regiões que eles construíram, né? Em bases militares hoje em dia. Inclusive no Vaticano tem, lá no Oriente Médio tem um monte, em vários países, na Europa, na Rússia, Estados Unidos, América do Sul, será que tem também? Pois é, existem várias bases subterrâneas. E os seres que vivem nessas bases não são intraterrenos não, tá, gente? Não vamos confundir seres intraterrenos com Anunnaki, Igigis, Greys e outros grupos de raças que vieram para cá. Todos eles ficam nessas bases. E em cima dessas bases subterrâneas, existem bases militares, a maioria das vezes, ou bases religiosas. Já ouviram falar que no Vaticano ali tem algo lá no subterrâneo? Pois é, e tem mesmo. Os cabeçudos estão lá embaixo, assim como em outros pontos da Terra.
E o governo oculto se comunica por essas bases porque existem túneis conectando vários países. A gente não sabe de nada. É uma coisa assim impressionante o que existe. Tamanha ignorância que a humanidade vive na superfície da Terra, como escravos que somos desses grupos, enquanto eles têm na superfície a elite que trabalha para eles. Entendem? Toda tecnologia, tudo aquilo que eles lá embaixo passam para os grupos que trabalham para eles aqui em cima, não seria possível a humanidade evoluir e ter essas tecnologias, inclusive as naves, as vimanas, os discos voadores, que na Segunda Guerra ficaram conhecidos como os Haenebus. Pesquisem sobre os Haenebus. Vocês vão ver, eram discos voadores que foram utilizados pelo Terceiro Reich para ter tecnologia para chegar nessas regiões. O Bigodinho queria chegar lá. Inclusive, ele sabia onde estavam as entradas e passagens, né, para as terras além. Eles também sabiam de Ratanabá, sabiam do que existia aqui na Amazônia, por isso que vieram para cá. O interesse deles era este. E, inclusive, num passado muito remoto, os nossos amigos fizeram parcerias com alguns grupos também, tentando essa colaboração, tentando mostrar para a humanidade o que existia. Mas os Anunnaki não permitiram, não deram continuidade a esse movimento e decidiram esconder da humanidade toda a verdade. E agora estamos aí colhendo os frutos dessa manipulação que eles fizeram, né? Infelizmente. Mas agora a verdade está vindo à tona, né? E eles vão ter que engolir seco. Fogo no parquinho neles. Fogo no parquinho dos Anunnaki. Chega.